Nós vamos falar sobre o conteúdo da aula 2. O conteúdo da aula 2, ele vai externar as leis de Newton. Nós vamos dissecar um pouquinho cada lei de Newton, vamos tentar explicar ou relembrar, haja vista que vocês já passaram pelo conteúdo da Física 1, então faz-se necessário apenas relembrar os conceitos das leis de Newton e vou tentar mostrar um outro conceito para vocês, que é o conceito de momento. Então, enquanto força, ela tem como consequência a sua aplicação, a translação de um corpo, a rotação do corpo. Essa grandeza é o que a gente caracteriza como momento de uma força. Então, eu vou mostrar o conceito de momento, vou mostrar o conceito de binário, e logo em seguida nós vamos fazer uma atividade que eu trouxe para que nós desenvolvemos. Vamos iniciar falando da primeira lei de Newton. Todo corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força o tire dessa condição. A primeira lei de Newton, muitas vezes ela é chamada lei da inércia. Mas nós não podemos confundir primeira lei de Newton com inércia. O que ocorre é que a primeira lei de Newton, ela usa o conceito de inércia, ela não é a inércia. A inércia é uma propriedade da matéria. Todo corpo possui inércia. Todas as vezes que você se encontra deitado sobre sua cama, em que você está tentando levantar e não consegue, ou não quer, ou não o faz, é por conta da inércia. Por quê? Porque o seu corpo possui inércia. O seu corpo, ele possui a tendência de permanecer no estado de repouso. Isto é inércia. Então, a inércia é aquela propriedade da matéria. Todo corpo possui inércia. Todo corpo tende a permanecer no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Um exemplo clássico de nós verificarmos a inércia de um corpo, a inércia da matéria, num movimento retilíneo uniforme, é quando nós nos encontramos dentro de um ônibus, por exemplo, em que o motorista freia e nós, ou seja um ônibus, ou seja um automóvel, nós somos arremessados para frente. Por quê? Porque há uma tendência do nosso corpo a permanecer num estado de movimento retilíneo uniforme. Isto é a inércia da matéria atuando em toda a sua essência. Então a inércia, que é uma propriedade da matéria, tem esse conceito, essa definição. Todo corpo possui inércia. Todo corpo possui a tendência a permanecer no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. O que o Newton estabeleceu na sua primeira lei não foi uma repetição da inércia. O que o Newton disse foi: todo corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, ou seja, Newton falou, todo corpo possui inércia, a menos que uma força o tire dessa condição. Aqui está a primeira lei. Então, a primeira lei de Newton, ele usa o conceito de inércia. Ela não é a inércia. Inércia é uma propriedade da matéria. O que o Newton estabeleceu na sua primeira lei foi usar o conceito de inércia. Todo corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Inércia. A menos que uma força o tire dessa condição. Primeira lei de Newton. Exemplo, claro, da primeira lei, nos exemplos que eu dei para a inércia. Quando você está deitado sobre uma cama e você não levanta, por quê? Porque o seu corpo tende a permanecer no estado de repouso, a menos que uma força o tire dessa condição. Você faz uma força e se levanta da cama. Você vence a inércia. Você está ali atuando na primeira lei de Newton. No exemplo do ônibus, quando o ônibus freia e que nós somos arremessados para frente, por inércia, você se segurar em algum banco ou alguma trave, você segura para não ser arremessado.
Então todo corpo tende a permanecer no movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força o tire dessa condição. Primeira lei de Newton. Então a primeira lei, ela é chamada de lei da inércia, mas ela usa o conceito de inércia. O Newton usou o conceito de inércia. A primeira lei não é a inércia. Inércia é uma propriedade da matéria. Ele usou o conceito de inércia para estabelecer a primeira lei. Todo corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força o tire dessa condição. Primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que a resultante das forças que atuam sobre um corpo é o produto da massa do corpo pela aceleração adquirida por ele. Então, a resultante das forças é o produto da massa pela aceleração. Na verdade, não foi bem assim que o Newton estabeleceu essa segunda lei. Mas a gente adota essa segunda lei por ser uma simplificação. Na verdade, o Newton disse que a resultante das forças era a derivada no tempo da quantidade de movimento que o corpo apresenta. Foi isso que o Newton estabeleceu. Como massa é uma constante, ela sai da derivada, então a resultante das forças é mdv dt. Ora, o que é o dv dt? É a aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Então nós, já simplificando, a gente diz que a resultante das forças que atua sobre um corpo, ela é o produto da massa desse corpo pela aceleração adquirida por ele. Reparem que como essa massa é sempre positiva, ou seja, eu nunca vou inverter o sentido da resultante com a aceleração. Porque a massa é sempre um valor positivo. A resultante das forças e a aceleração adquirida por esse corpo, elas terão sempre a mesma direção e sentido. Porque massa é um valor positivo. Porque massa é um escalar. Ele não altera a direção e não altera o sentido porque ele é positiva sempre. Um corpo sempre terá uma massa positiva. Então, resultante das forças e aceleração, mesma direção e sentido. Resultante das forças é o produto da massa pela aceleração. Força é no sistema internacional, tem a unidade do Newton. A unidade de força no sistema internacional é o Newton. É o produto de massa em quilograma, aceleração em metros por segundo ao quadrado. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado dá Newton no sistema internacional. Existem outras unidades de força sem ser no sistema internacional. Existe o libra-força, por exemplo, é uma unidade de força. O quilograma-força é uma unidade de força, KGF. Então, existem várias outras unidades que não o Newton, mas o mais utilizado no sistema internacional de unidades é o Newton como unidade de força. A terceira lei, existem até outras leis, né? Existe a quarta lei de Newton, que é a da gravitação universal. Mas nesse caso aqui, nós vamos trabalhar somente com as 3 leis de Newton. O que diz a terceira lei de Newton, que é conhecida como lei da ação e reação? A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, e em corpos diferentes. Senhores, isto aqui, muitas vezes, é desconsiderado, mas é a parte mais importante da terceira lei. Dizer somente que a terceira lei é a lei da ação e reação, a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, está completamente errado. Porque o mais importante da terceira lei é você estabelecer que essa ação e reação, elas são sempre em corpos diferentes. Porque se não tiver corpos diferentes na ação e reação, não é a terceira lei de Newton. Eu vou dar um exemplo clássico daqui, né? Quando nós trabalhamos, por exemplo, com o peso, o que é o peso? O peso, na verdade, ele é a ação
da Terra sobre um corpo, né? O Newton estabeleceu lá na lei de gravitação universal que a força, dois corpos que possuem massa sempre irão se atrair. E essa força de atração, ela será o produto de uma constante, que é a constante G, de gravitação universal, o produto das massas dividido pela distância entre as duas massas ao quadrado. Pois bem, a Terra, ela puxa um corpo. Como é que o corpo reage? Puxando a Terra. Repara que Terra, essa é a força-peso. A força-peso é a força com que a Terra está puxando todos os corpos. Então, a ação dessa força está sobre o corpo. A Terra puxa o corpo. A Terra puxa a mim. Por isso que eu estou grudado no chão. Porque existe a ação de uma força da Terra me puxando. Como é que eu reajo a essa força? Que é a reação, que é a terceira lei de Newton. Eu puxo a Terra. Então eu estou atuando sobre a Terra. Reparem, ação sobre o meu corpo, a Terra está me puxando meu corpo. Eu reajo, a reação sobre a Terra. Eu estou puxando a Terra. No caso, ação e reação. Ação sobre o corpo, reação sobre a Terra. É por isso que esse conceito aqui de ação e reação, que tem que ser em corpos diferentes, ele é fundamental para que a gente entenda a terceira lei de Newton. Quando eu estou escorando na parede, por que eu não invado a parede com a minha mão? Porque existe uma força de resistência da parede. Repara, eu estou fazendo uma força sobre a parede. A parede reage fazendo uma força sobre minha mão. A ação está sobre a parede. A reação está sobre minha mão. Ação e reação pressupõem corpos diferentes. E é por esse motivo que peso e normal não são ação e reação. Observem, quando você tem um corpo sobre uma mesa, você tem a ação do peso sobre ele. A ação do peso, tá lá, sobre o corpo. E você tem a normal, que é uma força de sustentação. Ora, onde é que está a ação do peso sobre o corpo? A força com que a Terra está puxando esse corpo é a força-peso dele. A ação está sobre o corpo. Onde é que está atuando a normal? A normal é a força com que a mesa sustenta o corpo. A normal está sobre o corpo. Reparem, peso e normal atuando sobre o corpo. Ambos atuando sobre o mesmo corpo. Peso não pode ser reação anormal. Fica mais fácil ainda de entender, porque a gente viu que ação e reação têm mesma intensidade. Quando eu estou escorando uma parede, a minha mão não está invadindo a parede, porque existe uma reação sobre a minha mão de mesma intensidade. Ora, tem que ser. Porque se a reação fosse maior, eu escoraria na parede e seria jogado para trás. Se a reação fosse menor, eu estaria entrando na parede. Ação e reação sempre têm a mesma intensidade. Tem que ter a mesma direção. Repara, isso fica muito claro no peso e na normal, quando a gente tem um plano inclinado. Porque o peso é sempre vertical para baixo. E a normal, ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Reparem, senhores, que nem mesmo a direção eles possuem nesse exemplo aqui que eu dei. Mais um motivo que peso e normal não são ação e reação. Então, com isso, a gente fecha o conceito das 3 leis de Newton. A primeira lei é a lei da inércia, conhecida como lei da inércia. Toda ação, todo corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força o tire dessa condição. Primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton, a resultante das forças que atuam sobre um corpo, ela é o produto da massa pela aceleração adquirida por esse corpo, fruto da ação dessa resultante. Resultante, aceleração, mesma direção e mesmo sentido.
Terceira lei de Newton. A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e mesma direção, porém em sentidos contrários e em corpos diferentes. Com isso, a gente matou todo o conceito de força pela utilização das 3 leis de Newton. Existe uma coisa muito importante, que é o princípio da transmissibilidade das forças. O que é esse princípio da transmissibilidade das forças? Uma força, ela é um vetor. A gente já observou que força é uma grandeza vetorial, ela é um vetor. E nós vimos inicialmente, vocês viram também lá no cálculo vetorial, que existe uma reta suporte em todo o vetor, que é a reta que dá a direção desse vetor. Ora, senhores, todo vetor ele pode ser deslocado. Desde que ele esteja paralelo, ele pode ser deslocado. Observa só, imagina que eu tenha esse vetor aqui. Imagine, bom, ele tem um módulo, uma direção e um sentido. Se eu tiver um outro vetor com o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, é o mesmo vetor. Então observe, eu vou pegar um outro vetor com o mesmo módulo, com a mesma direção, porque se é paralelo tem a mesma direção e o mesmo sentido. Esses vetores aqui são equipolentes, iguais. Imagina se eu tivesse aqui uma reta suporte. Eu pego um vetor aqui, de mesma direção, mesma intensidade e mesmo sentido. Ó, tá aqui, ó. Uma reta. Aí eu pego um vetor aqui. Esse vetorzinho aqui. Observa que se eu pegar nessa mesma reta um vetor de mesmo módulo, e se está sobre a mesma reta, tem a mesma direção e com o mesmo sentido, é o mesmo vetor. Isso é o que a gente chama de princípio da transmissibilidade. Porque se eu tenho uma força atuando num corpo, tá? Essa força ela está sobre uma reta suporte. Essa força ela se transmite integralmente. Eu posso deslocar essa força sobre essa reta suporte, desde que eu mantenha a mesma intensidade e o mesmo sentido. Se eu estou sobre a mesma reta suporte, terá a mesma direção. Essa força eu posso deslocá-la, fluí-la, transladá-la sobre essa reta suporte da forma que melhor me aprouver. Porque ela terá, desde que mantenha, obviamente, a mesma intensidade e o mesmo sentido, e se está sobre a mesma reta, tem a mesma direção, é o mesmo vetor. É a mesma força. Então, esse é o princípio da transmissibilidade das forças. O princípio da transmissibilidade das forças pressupõe que uma força ela pode transladar ao longo da reta suporte que o contém. A ação dela sobre um corpo é a mesma em qualquer ponto daquela linha, daquela reta que contém essa força. Isso é a transmissibilidade da força. Se você empurrar um carro na parte de trás do carro, e se ali você consegue traçar uma reta imaginária por esse ponto onde você está fazendo essa força, seria exatamente igual se essa reta, ao sair do para-choque lá da frente, você te fizesse uma força puxando com a mesma intensidade, com a mesma direção, o mesmo sentido, é a mesma força. A consequência do movimento seria rigorosamente a mesma. Esse é o princípio da transmissibilidade das forças. Para nós falarmos da transmissibilidade do momento, é importante, primeiro, que a gente defina o que vem a ser momento. Força é uma grandeza que proporciona translação do corpo. Momento é uma grandeza que proporciona rotação no corpo. Então, são consequências diferentes, translação e rotação. Tá? Então, enquanto uma grandeza tira esse corpo do lugar, transladando ele,
A outra grandeza, também vetorial, momento também é um vetor, faz a rotação desse corpo em torno de um eixo ou de um ponto. Então, momento é a grandeza que mede a tendência do corpo que recebe a força girar em torno de um ponto de referência, chamado ponto fixo, ou um eixo. E aqui nós temos um exemplo. Imagina que eu tenha aqui uma haste, um ponto aqui amarrado dessa haste, aqui na extremidade dela. E eu resolva aplicar sobre essa outra extremidade dessa haste uma força perpendicular. Repara que essa força irá fazer com que essa haste gire. Essa força irá estar proporcionando, desde que esse ponto esteja fixo, uma rotação dessa haste em torno deste ponto. Então estará acontecendo aqui o que a gente chama de momento dessa força em relação a esse ponto. Tá? Porque o momento é uma grandeza que proporciona uma rotação do corpo em torno de um ponto. Nesse exemplo aqui, em torno desse ponto aqui, essa força irá proporcionar. Fica muito claro, quando a gente tem, por exemplo, um corpo aqui preso, uma haste, uma viga engastada. E repara, se a gente proporciona uma força dessa forma, essa força, ela terá uma componente vertical e uma componente horizontal. A componente horizontal dela não proporciona rotação, muito pelo contrário, ela está puxando essa viga para fora. A componente vertical dela, esta sim, irá estar proporcionando uma rotação dessa viga em torno desse ponto aqui. Razão da qual, todas as vezes que nós temos uma força, a força que vai proporcionar a rotação do corpo em torno de um ponto do corpo da viga é a força perpendicular à viga. E essa força, essa perpendicular, aqui essa distância, é chamado braço da alavanca. Aqui está a linha de ação da força. Então, para cálculo de momento, o que vai nos interessar é justo a força perpendicular ao braço da alavanca. Porque a força que vai estar na direção do braço da alavanca não irá tender a provocar uma rotação no corpo, e sim vai tender a provocar uma translação, seja puxando, uma tração ou uma compressão. Então, para cálculo de momento, para cálculo do efeito de rotação, o que nos interessa é a força perpendicular ao braço da alavanca. Ela sim irá proporcionar a rotação do corpo. Vamos agora trabalhar, então, com o princípio da transmissibilidade dos momentos. Os momentos, eles podem se transmitir no mesmo plano. Momento não tem ponto de aplicação. Momento de um corpo quando gira, ele está girando ele todo. Ele não está girando apenas um ponto girando, ele gira como um todo. Então, você colocar, por exemplo, essa viga, dizer que ela está girando, botar o momento girando aqui, é a mesma coisa que você colocar o momento dessa viga girando no meio, que é a mesma coisa que você botar o momento dessa viga girando na extremidade oposta. Momento não tem ponto de aplicação. Um corpo, quando está girando, ele está girando como um todo, direto. Então, diferentemente de força, que você tem um ponto de aplicação, porém, pelo princípio da transmissibilidade, nós vimos que ela pode ser deslocada ao longo de toda a sua linha de ação, sobre a sua reta suporte. O momento, ele tem o princípio da sua transmissibilidade. Você pode botar o corpo girando ao longo do corpo inteiro. O momento não tem um ponto de aplicação. Observa novamente aqui o exemplo. A gente está dizendo que esse corpo, essa barra, ela está girando aqui, ela está girando no meio, ela está girando na outra ponta. Ela está girando. Então o momento não tem ponto de aplicação. Dando continuidade, nós vamos ver
a grandeza binário. O que vem a ser a grandeza binário? Binário, quando duas forças F atuam paralelamente com a mesma intensidade, mesma força F, está aqui, ó. Sentidos opostos e separadas por uma distância d. Isso vai gerar um momento. Observa só uma coisa. Quando eu tenho essas duas forças aqui paralelas, separadas por uma distância d, uma para cima e a outra para baixo. O que vai ocasionar nessa barra aqui é uma rotação nesse sentido. Repara que binário não tem translação, é só rotação. Ela vai proporcionar uma rotação dessa viga neste sentido. Isso, quando você tem duas forças paralelas separadas por uma distância d, nós vamos ter o que a gente chama de momento de um binário. Nós utilizamos o binário diariamente na nossa vida. A gente não percebe, mas binário é uma das coisas que a gente mais utiliza. Onde que a gente usa um binário? Quando a gente vai girar uma chave. Observe o movimento que a gente faz. A gente puxa a chave embaixo para lá e empurra a chave em cima para cá. Esse movimento é um binário. O que a gente está fazendo ali, executando, é um binário de forças. São duas forças paralelas. Uma nesse sentido, em cima no sentido contrário. Iguais. Elas só têm sentidos contrários, separados por uma distância d. O momento, a grandeza que vai proporcionar a rotação da chave é o momento do binário. Então, quando você está colocando a mão na chave e que você vai girar, é lícito você falar, olha aqui a física atuando, olha aqui a mecânica atuando, eu estou proporcionando uma rotação. Eu estou proporcionando nesta chave um binário, eu estou mostrando aqui a ação de um binário na chave. Tá legal? Então, o que vem a ser um binário? Eu tenho duas forças paralelas, separadas por uma distância d. Então, como o momento é o produto da força pelo deslocamento, pelo braço da alavanca, momento, primeiro, ele é uma grandeza vetorial. Mas como ele é uma grandeza vetorial, ele tem uma parte escalar. Na terceira aula, na aula 3, nós vamos discutir bastante o cálculo do momento. Nesse momento, parafraseando, o que a gente precisa saber é que o momento, ele é o produto, o módulo do momento, da força por esse braço da alavanca ou deslocamento. O momento do binário vai ser exatamente isso aqui, o valor da força que está proporcionando essa rotação vezes a distância entre essas duas forças. Onde a gente tem um outro exemplo clássico disso? Quando nós vamos tirar a roda de um carro, aquele parafuso da roda do carro, em que a gente pega aquela chave cruz. O que a gente faz? A gente pega, de um lado, sobe, tá? E do outro, desce, para poder rodar a chave, rodar o parafuso. Na verdade, o que a gente está fazendo ali é a ação de um binário. De um lado, proporcionando uma força para cima, do outro lado, proporcionando uma força para baixo. Essas forças iguais, separadas por uma distância d. Repare, quanto maior for essa distância, maior é o binário, maior é o efeito de rotação que você está proporcionando. Se você diminuir bastante esse braço, se essa chave em cruz for pequena, você terá que fazer uma força muito grande para compensar, já que esse momento, ele é o produto da força por essa distância. Se essa chave em cruz for pequena, ou seja, se essa distância for pequena, para dar aquele momento para girar, aquele torque para girar o parafuso, eu terei que fazer uma força maior. Se esse braço aqui for maior, eu posso fazer uma força menor para proporcionar aquele efeito de rotação. Então é isso que é um binário. Então hoje nós vimos as leis de Newton, nós vimos a definição de momento e nós vimos binário de uma força. Então, em termos conceituais, é isso que eu tinha para mostrar. Eu separei uma atividade para a gente trabalhar bastante em cima de cálculo de força, né, e de momento. Bom, ainda trabalhando nessa atividade primeira, nós vamos trabalhar com força. Eu peguei, observem só essa figura. Eu disse que aqui eu tenho uma plataforma,
Essa plataforma ela está no espaço, reparem que tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Aliás, deixa eu aproveitar para externar uma coisa para vocês. É comum, às vezes, vocês verem em bibliografia aqui o eixo X, aqui o Y e aqui o Z. Não importa isso. Desde que você esteja no sentido anti-horário lendo X, Y e Z, não há problema algum. Tá? Então, observa só. Se você for observar que você, estando aqui desse lado, como é que você estaria vendo X, Y e Z para a esquerda? É exatamente isso que nós temos aqui. Tá legal? Bom, eu tenho essa minha plataforma, ela tem aqui as coordenadas da plataforma e ela está presa num ponto B, aqui nesse plano YZ. É dito que o módulo da tração no cabo AB é de 2.295 newtons. Então, o que se quer é a força exercida sobre a placa nesse ponto A. É dado esse esforço aqui, o módulo desse vetor, e o que eu quero é, então, que vetor é esse? É isso que está sendo pedido nessa atividade. Bom, todas as vezes que a gente tem um módulo de uma força, como é que a gente vai descobrir aquela força? Multiplicando esse módulo pelo unitário daquela direção. Então, se eu quero essa força aqui, se eu descubro quem é o unitário dessa força e multiplico pelo módulo dela, que é dado aqui, eu vou ter o vetor. Então, todo o meu trabalho consiste em eu descobrir quem é o unitário dessa direção. Como é que eu vou descobrir o unitário de uma direção? O unitário de uma direção, eu vou pegar um vetor naquela direção e dividir pelo módulo desse vetor. Aí eu acho o unitário daquela direção. Como é que eu vou achar um vetor naquela direção? Bem, eu sei que aquela direção tem início no ponto A e termina no ponto B. Quais são as coordenadas desse ponto A? Está aqui, ó. Coordenada X dele. Como é que eu saio da origem e chego no ponto A? Andando sempre sobre os eixos, na direção dos eixos, passando uma única vez em cada um deles. Eu ando aqui em X, eu não subo nem desço nada, e ando isso aqui em Z. Por isso que vai ser essa distância em X, 1,20, nada em Y e 2,70 em Z. As coordenadas do ponto A, 1,20, 0 e 2,70. Quais são as coordenadas do ponto B? Para eu sair daqui e chegar no ponto B, eu ando nada em X, eu subo isso aqui em Y, que é esse 1,20 m, e avanço isso aqui em Z, que é o 0,60. Por isso que as coordenadas do P é 0, 1,20 e menos 0,60. Mais 0,60, perdoe-me, tá? Aqui está errado. Então, essas são as coordenadas do ponto B. Né? Para chegar no ponto B, eu subo 1,20 m em Y, avanço 0,60 em Z e não ando nada em X. Então, aqui é mais 0,60. Quem vai ser, então, o meu vetor AB? O meu vetor AB vai ser coordenada do B menos a coordenada do A. Então, eu vou pegar cada coordenadazinha e vou subtrair uma da outra. Então, vai ser 0 menos 1,20 menos 1,20. 1,20 vezes menos 0, mais 1,20. 0,60 menos 2,70, menos 2,10. Tá? Então, o erro só estava aqui, mas aqui já foi corrigido. Né? Foi só um erro na hora de escrever ali a pontuação. Eu tenho esse vetor, como é que eu calculo o módulo dele? O módulo vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada coordenada. Menos 1,20 ao quadrado, mais 1,20 ao quadrado, menos 2,10 ao quadrado. Aqui está o módulo do meu vetor AB. Com esse módulo, eu consigo descobrir o unitário daquela direção, pegando cada coordenadazinha do meu vetor AB e dividindo pelo módulo dele. E aí eu tenho o unitário da direção AB. Se eu acho o vetor unitário da direção AB, se eu multiplico pelo módulo do vetor T, eu acho o vetor T, que era o problema que o problema estava pedindo. O vetor tração é que é a ação da minha força no ponto A. Tá? Reparem que esse vetor aqui que eu estou querendo. Reparem que esse vetor tração
eu externei ele de duas formas, seja na forma através das coordenadas ou através dos vetores unitários. Por hoje é só, muito obrigado, até a próxima aula.